Naum, capítulo 3, a partir do verso 1. A santa, poderosa, incorruptível palavra do Senhor diz assim: ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. O estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos e o sacudir dos carros de guerra, cavaleiros atacando, espadas reluzentes e as lanças cilindrantes, muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles, tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçaria que escravizou nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto. Mostrarei às nações a sua nudez, e os reinos e as suas vergonhas. Eu jogarei imundície sobre você, e a tratarei com desprezo. Farei de você um exemplo. Todos os que virem fugirão, dizendo, abre aspas, Nínive está arrasada, quem a lamentará? Onde encontrarei a quem console? Verso 8. Acaso você é melhor do que Tebas, sitiada junto ao Nilo, rodeada de águas? O rio era a sua defesa, as águas o seu muro. A Etiópia, o Egito eram as suas forças ilimitadas. Fute e a Líbia estavam entre os seus aliados. Apesar disso, ela foi deportada, levada para o exílio. Em todas as esquinas as suas crianças foram mascaradas. Lançaram sortes para decidir o destino dos seus nobres. Todos os poderosos foram acorrentados. Você também ficará embriagada. Irá esconder-se, tentando proteger-se do inimigo. Todas as suas forças são como figueira carregada de figos maduros. Basta sacudi-las e os figos caem em bocas vorazes. Olhe bem para as suas tropas, não passam de mulheres. As suas portas estão escancaradas para os seus inimigos. O fogo devorou as suas trancas. Reserve água para o tempo do cerco, reforce as suas fortalezas, entre no barco, pise a argamassa, prepare a forma para os tijolos. Mesmo assim, o fogo consumirá você, a espada a eliminará, como gafanhotos devastadores a devorará. Multiplique-se como os gafanhotos devastadores, multiplique-se como gafanhotos peregrinos. Você multiplicou os seus governantes, tornando-se mais numerosos do que as estrelas dos céus. Mas como gafanhoto devastadores, eles devoram o país e depois voam para longe. Os seus guardas são como gafanhotos peregrinos, os seus oficiais como enxame de gafanhotos que se ajuntam sobre os muros em dias frios. Mas quando o sol aparece, eles voam, ninguém sabe para onde. Eles nem sabem para onde. Ó rei da Síria, os seus pastores dormem e os seus nobres adormecem. O seu povo está espalhado pelo monte, e não há ninguém para reuni-lo. Não há cura para a sua chaga, a sua ferida é mortal. Quem ouve notícias ao seu respeito, bate palmas pela sua queda, pois quem não sofreu por sua crueldade sem limites? Mediante esse trecho bíblico, essa rica e esplêndida perícope, capítulo 3 do livro do profeta Naum, eu quero compartilhar uma mensagem ao seu coração com o título: o Deus justo e os homens injustos. O Deus justo e os homens injustos. Mas antes de introduzir e de expor verso a verso com vocês nessa noite,
Eu gostaria de mais uma vez ter um tempo de oração com vocês. Se você puder aqui em casa, curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento de exposição da sua santa e poderosa palavra. E pedimos, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo para interpretá-la de maneira fiel. Não para falar o que queremos, não para falar o que achamos, não para falar o que é mais conveniente, e sim aquilo que está no seu coração. Que o mesmo Espírito que inspirou o profeta Naum nesses sagrados escritos possa nos conduzir na interpretação deles. Ah, Deus, como precisamos aprender um pouco mais sobre a justiça que há em Ti. Nós até cantamos, mas somos bons de cantar e somos ruins de viver. Nós cantamos, nós lemos, mas quando algo chega na nossa vida, nós duvidamos dessa verdade. Mas o Senhor é justo, e que isso seja reafirmado em nossos corações nessa noite. Que possamos entender que homens são injustos, e a começar de nós, e que possamos vigiar, e que possamos entender que nós não merecemos nada da parte do Senhor. Tudo é pela graça de Deus. Senhor, eu oro pelos meus irmãos que estão aqui ou em casa, agora ou posteriormente, que eles tenham um coração com a terra boa, onde a semente incorruptível da Tua palavra vai cair, vai germinar, vai frutificar, e esses frutos vão permanecer. Que meus irmãos, cada um deles, mas principalmente eu, Senhor, não possamos ser somente ouvintes da Tua palavra, mas sim, Senhor, praticantes dela, no nome de Jesus. O Deus justo e os homens injustos. O Deus justo e os homens injustos. Esta, meus irmãos, é uma esplêndida verdade. Eu sei que você concorda comigo e diz: sim, pastor, eu sei que Deus é justo. Sim, pastor, eu sei que os homens são injustos. Mas eu sei que em muitos momentos, essa afirmação que talvez você acabou de fazer, você duvida dela. Quando a crise chega, quando a calamidade chega, quando algo acontece conosco, ou com pessoas que nós amamos, nós simplesmente falamos assim: será que Deus é justo mesmo? Não preciso confessar publicamente, mas eu sei que você pensa isso. Eu sei que você questiona se Deus realmente é justo. Eu sei que você sempre soube que os homens, a começar de nós, somos injustos. Mas sobre a justiça divina, tristemente você tem questionado. E a injustiça humana tem tudo a ver com a justiça divina. Quando você entende a injustiça humana, você entende a justiça divina. Se os homens são injustos, então quando Deus aplica a sua disciplina neles, nunca será uma injustiça, sempre será uma justiça, porque Deus sempre o faz de forma justa. Os homens merecem serem disciplinados por Deus, então tudo que Deus faz é de forma boa, é de forma justa. Meus irmãos, nós chegamos ao final de mais uma série, de mais uma exposição do começo ao final de um livro bíblico. Isso alegra tanto o meu coração. Essas exposições no livro de Naum me abençoou muito. Eu espero que você esteja também sendo abençoado. Talvez se você está aqui pela primeira vez, nós temos 2 sermões aqui nesse livro que a gente pregou nas 2 sextas-feiras passadas. Se você quiser, entre em contato que eu posso disponibilizar para cada um de vocês. Mas estudar esse livro, para mim, eu espero também para você, me levou de alguma forma a conhecer mais a Deus. Me levou a entender que o nosso Deus é um Deus que se ira contra o pecado. O nosso Deus é um Deus que protege os seus. O nosso Deus é um Deus que se levanta contra toda e qualquer injustiça. O nosso Deus, Ele sempre age em nosso favor, dos seus eleitos, dos seus escolhidos, no tempo dEle. É isso também que nós temos que entender. Porque nós queremos tudo para ontem, Deus não é esse. Deus faz tudo no tempo deles. E aí nós entendemos que o nosso Deus é justo, e esse sermão vai deixar claro isso para nós. O capítulo 3 do livro do profeta Naum, nós temos o profeta Naum mostrando para os seus leitores que a cidade de Nínive seria destruída, isso ficou muito claro nos 2 sermões, mas que elas mereciam essa destruição, que elas mereciam essa disciplina. Então, se elas mereciam e Deus a destruiu, Deus é justo. Deus não é injusto. Deus não fez algo com alguém que não merecia. Deus fez e disciplinou, mas com alguém que merecia. Nós veremos que é impossível dos ninivitas, do Império Assírio, fugir do juízo divino, porque eles
mereciam. Mais uma vez, o profeta vai mostrar para nós que toda injustiça um dia será cobrada, que todos os homens injustos um dia sofrerão a ira do Deus Todo-Poderoso. Por isso, mais uma vez eu te falo, você que está sendo injustiçado por algo ou por alguém, descanse em Deus, pois um dia o homem, ou a mulher, ou alguém, ou o sistema que está fazendo essa injustiça com você, sofrerá na mão do próprio Deus. Descanse seu coração. Mas um alerta para você que é injusto, para você que tem oprimido pessoas, para você que tem abusado de pessoas, a ira de Deus estará sobre você. Por isso aproveite esse alerta e se arrependa dessa injustiça. Deus não se agrada disso, e Deus está vendo essa injustiça que você tem praticado com os mais vulneráveis. Se arrependa. É isso que o profeta nos mostra: descanso para uns, terror para outros, calmaria para uns que estão sofrendo hoje, mas experimentarão o descanso do Senhor que os protege. Mas terror para aqueles que talvez hoje está tudo bem, porque está sendo injusto com os outros, e através da injustiça eles estão sorrindo e fazendo outros chorarem. Mas o dia que eles vão chorar vão chegar, porque Deus, Ele está vendo tudo. Então o sermão de hoje, ele vai nos levar para duas principais direções. Primeiro, você vai entender de uma vez por todas, no nome de Jesus, que o nosso Deus é justo, que nele não há injustiça. Tudo o que Ele faz é porque precisa ser feito, e nós não podemos reclamar. Descanse na justiça e na soberania de Deus. E a segunda direção que esse sermão vai nos levar é que os homens são pecadores, que os homens são injustos, que os homens sofrem sim consequências pelos seus erros e pelos seus pecados. E isso tem que te levar ao quê? A ter temor a partir de hoje, para que você não sofra o que a cidade de Nínive está vivendo. Vamos resumir, vamos acabar o culto agora. O que está acontecendo? Nínive está sendo disciplinado pelos seus pecados. Nínive está pagando o preço dos seus pecados. Nínive oprimiu o mundo, incluindo o povo de Deus, e Deus não estava dormindo, Ele estava vendo, e agora o preço da sua maldade chegou, a conta chegou, e eles estão sendo destruídos. Ponto. É isso o livro de Naum. Por isso, você que está no seu pecado deliberado, se arrependa enquanto é tempo, porque senão você vai ser disciplinado. Verso 1 diz assim, acompanha comigo mais uma vez: ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Aqui o profeta Naum, ele vai mostrar para nós o estado da cidade de Nínive. Analisando esse verso, nós veremos que Nínive merecia a destruição, que Deus não foi injusto com Nínive. Nínive era injusta, então Deus, que é justo, Ele se levanta com a sua justiça para disciplinar. Esse verso nos mostra que Deus, Ele tudo vê. Meus irmãos, você que está sofrendo injustiça, provavelmente você já pensou que Deus está dormindo. Você pensou que, não, Deus não está me vendo. Mas Deus não agiu na hora que Israel queria, Ele agiu no tempo certo. Mas Ele enumerou cada uma das maldades de Nínive. O que significa? Ele está vendo. Então, meus irmãos, Ele está vendo o que está passando. Ele está vendo o dia mal, a injustiça que você está sofrendo pelos opressores que te cercam. Calma, no tempo certo Ele agirá. O Deus justo, onisciente, conhece muito bem as injustiças dos homens. E vamos analisar algumas delas rapidamente. Primeiro, eles eram sanguinários. Meus irmãos, eles não tinham dó nem piedade, eles ceifavam todos que passavam à sua frente. Eles eram um dos povos mais cruéis que existiu nessa terra. Eles não só matavam os adversários, eles torturavam cada um deles. Eu já dei alguns exemplos do que eles faziam. Eles colocavam anzóis na boca dos inimigos e arrastavam eles na praia, na cidade. Eles colocavam vergalhões, ferros, passando aqui dentro da boca dos seus inimigos. Eles eram completamente sanguinários. É essa nação que Deus está aqui destruindo e disciplinando. Outro ponto, eles eram fraudulentos. Todas as suas conquistas, todas as suas práticas giravam em torno de prática de fraudes.
Eles estabeleciam acordos com seus parceiros de guerras, mas eles estabeleciam acordos fraudulentos. Aonde eles passavam, a injustiça passava junto. Eles sempre gostavam de passar a perna nos outros. Outro ponto, eles eram ladrões. Eles roubavam pessoas, eles roubavam nações, eles roubavam até os seus aliados. E nós vamos ver mais na frente que ele não tem aliado mais nenhum, ele não tem amigo nenhum, porque ele era um ladrão. E aí o verso ainda fala que eles faziam inúmeras vítimas, sendo sanguinários, fraudulentos, ladrões, faziam várias vítimas inocentes. Várias pessoas eram afetadas. Meus irmãos, o profeta mostra que Deus não está sendo injusto em destruir os ninivitas, porque eles merecem essa destruição. Eles destruíram muitos. Agora a destruição chegou para ele. O tempo de ser destruído chegou. Não era bom destruir os outros? Agora o Senhor Todo-Poderoso se levantou, agora eles seriam destruídos. Aqui esse verso já mostra de maneira clara quem é o injusto e quem é o justo da história. Deus é e sempre será justo, mas os ninivitas são injustos. Mas trazendo para nós, aplicando para nós, eu te pergunto, meu irmão, vamos ser sinceros, quem é você? Será que eu posso, se eu fosse investigar, se eu tivesse o dom de Deus, de olhar e fazer um raio-x de você, será que a gente iria encontrar em você alguém sanguinário? Alguém fraudulento? Alguém que é um ladrão? Alguém que é um fazedor de vítimas? Meus irmãos, deixa eu ser sincero com você. O mesmo Deus que disciplinou Nínive é o Deus que nós servimos hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E esse mesmo Deus disciplinará você que estiver com fraudes, estiver sendo sanguinário, estiver sendo ladrão, estiver fazendo pessoas inocentes vítimas. Ele vai te condenar. Se você permanecer nessas práticas pecaminosas. Por isso o alerta que eu te faço, ladrão que me escuta, fraudulento que me escuta, sanguinário que me escuta, fazedor de vítimas que me escuta, se arrependa, senão a ira do Senhor passará sobre você. Ele não esqueceu de tudo que os ninivitas fizeram. Por que você acha que ele vai esquecer de você? Por isso, deixa a injustiça hoje. Seja um canal de bênção e não de maldição. Seja ajudador de pessoas e não destruidor de pessoas. Meus irmãos, olha a seriedade que o texto sagrado nos traz. E por que você acha que é só para Nínive? É para nós também. Por isso Deus está te dando uma chance. Por isso, você que está assistindo, Deus quer alinhar o seu coração. Deixe esses caminhos maus hoje, no nome de Jesus. No verso 1, o profeta mostra o estado de Nínive, que eles mereciam. E o verso 2 e 3 mostra que a conta chegou para eles. Olha o que está escrito. O estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o golpe dos cavalos e o sacudir dos carros de guerra, os cavaleiros atacando, as espadas reluzentes, as lanças cintilantes, muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem contas, gente tropeçando por cima deles. A conta da injustiça dos ninivitas chegou. Se no verso 1 que nós lemos e analisamos, o profeta mostra quem são os verdadeiros habitantes de Nínive, agora ele mostra a destruição que viria sobre eles. Ele mostra o que os babilônicos iriam fazer com cada um deles. O texto fala que teria muitos mortos, que teria uma montanha de cadáver. Você sabe o que está acontecendo aqui, meu irmão? O povo que achava que era invencível agora está destruído. O povo achava que nunca iria pagar o preço da sua injustiça, agora está sofrendo as consequências de ser alguém injusto. O grande império assírio encontra o seu pior inimigo, e qual é ele? O Senhor dos Exércitos. E ninguém pode bater de frente com o Senhor dos Exércitos. E eles subjugaram vários, eles fizeram coisas erradas com outros, mas quando ele bate de frente com o Senhor dos Exércitos, aí acabou. Eu te faço uma pergunta aplicando para nós. Meus irmãos, será que você, como este povo que era soberbo, acha que os seus pecados vão ficar escondidos? Você acha que o Deus onisciente não sabe que você está com esse pecado de estimação?
O diagnóstico para a sua vida e o desfecho dela é esse, se você continuar nele. Até quando você vai continuar neste pecado? Até quando você vai continuar fazendo o que não agrada o coração de Deus? O convite que eu te faço para você se livrar dessa ira é: se arrependa. Porque o Deus justo condenará homens injustos, assim como ele fez com os ninivitas. Deus vê tudo, meu irmão. Se arrependa dos seus pecados. O verso 4 mostra o motivo da condenação deles. Leia comigo. Tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçaria, que escravizou nações com a sua prostituição e com povos a sua feitiçaria. O motivo da destruição. O autor, em sua obra literária, acompanha o raciocínio. Ele mostra, verso 1, quem são os ninivitas. Em verso 2 e 3, a destruição que viria sobre eles. Agora no verso 4, ele mostra o motivo, porque Deus não é injusto. Deus, ele faz tudo conforme a sua justiça. Os ninivitas eram sedutores. Em meio à sua sedução, como uma prostituta ou como uma mestra de feitiçaria, eles seduziam as nações e eles escravizavam a nações. Meus irmãos, o Deus que é justo, ele vê tudo e observa cada técnica que os homens injustos usam para praticar as suas injustiças. Deus sabe o que passa no seu coração, meu irmão. Isso te tranquiliza ou isso te traz desespero? Deus sabe a motivação do pastor Jean para todas as sextas tomar esse púlpito aqui. Se é uma motivação certa ou errônea, se é sendo fiel a Deus ou fiel a vocês, se é querendo agradar a Ele ou agradar homens. Ele me conhece, Ele te conhece. Deus sabe exatamente o que está passando agora no seu coração. Deus sabe o que passou ontem no seu coração. Deus sabe de pensamentos que ninguém sabe. Ele sabe. Isso te tranquiliza ou te desespera? Porque talvez sua fama é de bom moço, mas só Deus sabe quem é você nos seus bastidores. Só Deus sabe o homem ou a mulher injusto ou injusta que você é. Deus, Ele conhece a sua e a minha atitude, e Ele, conhecendo, retribuirá os nossos pecados se não forem arrependidos. Assim como Ele retribuiu os pecados de Nínive, Ele fará conosco. Por isso, meus irmãos, rápido, se arrependa. Deixe esse pecado, confesse ao Senhor, porque o Deus justo disciplina homens injustos, porque Ele conhece a nossa injustiça. Você pode mentir para mim, para sua esposa, para o seu esposo, para o seu patrão, para o seu funcionário, mas para Deus você não mente, e uma hora a conta chega. Meu irmão, se arrependa. Mas olha o que o verso 5 e 6 diz: eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto, mostrarei às nações a sua nudez e os reinos as suas vergonhas. Eu jogarei imundícia contra você e as tratarei com desprezo, farei de você um exemplo. Aqui nós vemos o Deus justo, que também é um Deus revelador. O nosso Deus é um Deus que tira as máscaras. O nosso Deus, por ser um Deus justo, Ele não deixa a injustiça / falsidade prevalecer por muito tempo. Uma hora a casa cai. Nós vimos nessa semana, nessas semanas aí, alguém que se julgava algo que não é, alguém que escondia algo durante um período de 18 anos, mas uma hora caiu a casa, uma hora a máscara caiu. Mas irmão, não adianta fingir, não adianta se esconder, não. Por isso, por te amar, eu estou te convidando, se arrependa. Eu quero te ajudar nesse processo, mas não adianta você se esconder o seu pecado debaixo dos panos. Uma hora a conta chega. Para essa pessoa chegou depois de 18 anos, para Nínive chegou depois de alguns anos que nós não sabemos, mas chegou. Uma hora chega, porque Deus revela. O nosso Deus é um Deus revelador.
Esse texto fala, no começo do verso 5, que ele está contra você, está contra Nínive. Mas a gente já falou tanto disso no primeiro e no segundo sermão, que eu vou enfatizar nessa parte da exposição. Mas é isso, Deus está contra Nínive. E isso que a gente refletiu nos 2 sermões. Se Deus falar isso contra você, meu irmão, que seria de você? E aí eu usei, ao contrário do verso de Isaías: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós, quem será por nós? Abra o seu olho, é sério que eu estou falando. Mas focando aqui nessa parte da exposição, de Deus revelar, porque nós já refletimos muito sobre se Deus for contra nós. Deus diz que irá levantar o vestido da prostituta que era Nínive, e todos veriam a sua nudez. Ele mostrará a vergonha desta nação. E o que ele faria com Nínive ia ser para deixar as outras nações como exemplo, tipo assim, olha o que Deus fez com Nínive. Olha o que o Senhor dos israelitas fizeram com Nínive, para ter temor no coração deles. E eu te pergunto, meu irmão, vamos lá. E se Deus revelar seus pecados de estimações? E se Deus revelar para simplesmente te deixar como exemplo para os outros? Até quando você vai ficar brincando com Deus e se escondendo atrás de algo? Talvez de cargo, talvez de título, talvez de dinheiro, talvez de status. Meus irmãos, se renda verdadeiramente a Deus e abandone seu pecado. Eu sei porque muitos de vocês gostam desses profetas que vêm por aí. Porque eles não falam que você está em adultério. Eles não falam que você está sonegando imposto. Eles não falam que você está mentindo. Eles falam o quê? Você vai vencer. Você vai vencer o seu gigante. O ano que vem vai ser melhor. E isso aí, tudo bênção entre aspas, né? Porque a verdadeira bênção vem de Deus e não dos homens. Mas esses profetas você gosta, porque eles agradam seu coraçãozinho depravado. Mas se tivesse um profeta que revelava pecado, duvido que você viria da mesma velocidade que você vem quando aparece os que falam coisas que você quer ouvir. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus revelador. E se Ele revelar o seu pecado, expor, como eu falei dessa pessoa que Ele expôs essa semana, e aí, meu irmão? E aí, minha irmã? O que você vai fazer? Você não vai conseguir manter sua máscara por muito tempo. Assim como Nínive foi disciplinado, você também será. Por isso eu te convoco: se renda a Deus, abandone esse pecado, porque se for necessário para julgar a injustiça, o Deus que é justo revelará os seus pecados, revelará o que está escondido atrás da sua injustiça praticada com os mais vulneráveis. Deus revelou o pecado de Nínive, e cuidado para Ele não revelar o seu. Verso 7 diz assim: todos os que vieram fugirão, dizendo, abre aspas, Nínive está arrasada, quem a lamentará? Onde encontrará quem a console? Aqui no verso 7 nós vemos a ausência de consolo. Nínive, meus irmãos, era tão injusta, ela prejudicava tanto as nações, que a derrota dela seria a vitória dos outros. As outras nações comemorariam a derrota de Nínive. Ela não tinha aliado, ela não tinha então consolo. Meus irmãos, muitos em nossos dias, assim como os ninivitas, eles têm vivido de forma tão errada, que infelizmente se você cair as pessoas vão comemorar. E não é por inveja não, tá? Porque eu sei que existem os invejosos. É por justiça. Quando alguém que fez algo muito errado na nossa sociedade é preso, você não comemora? É justiça, não é inveja ou vingança. Eles comemorariam a queda de Nínive, porque Nínive fez um grande estrago. Muitos talvez comemorarão a sua queda simplesmente porque você está deslacerando várias pessoas. Meus irmãos, como um pastor manipulador, falso, promíscuo, qual tem que ser comemorado, sabe por quê? Porque um pastor tem um potencial de destruir muitas pessoas. Ele tem um potencial de ajudar, o verdadeiro, de edificar, mas de destruir. A pior manipulação é a religiosa. Por isso que talvez quando eles caem, a comemoração vem e você não entende. É por isso, porque eles fizeram um grande estrago. E aplicando para nós, eu te pergunto, será que você tem pisado tanto na bola, tem sido alguém tão complicado, que na hora da crise não vai ter nenhum amigo para te ajudar?
E não tem nenhum amigo, não é porque você teve a infelicidade de não ter amigos bons, de todos os amigos te rodeiam ser ruim. Não, você não tem amigo porque você é mau, porque você é injusto, você passa a perna em todo mundo, você mente para todo mundo. Aí você acha que na hora da crise você vai ter alguém que vai ficar do seu lado? Quem vai ser o louco? Não tem como. Você mesmo espantou eles com as suas próprias mãos e com o seu jeito malandro de querer passar a perna nos outros. E aí a crise vai chegar, a sua conta chega, não tem ninguém ao meu lado. Por quê, ó Deus? Por quê, ó céus? Por quê? Nós temos que cultivar amizades. Nós temos que ter, ou melhor, nós temos que ser o amigo que queremos ter. E você não queria um amigo injusto, e por que você é com o seu amigo? Você não queria alguém falso, e por que você é falso? Ué, seu hipócrita, você quer algo que você não é. Não pode. E aí no dia da crise, você vai ver que não tem ninguém do seu lado. Por isso se arrependa da sua injustiça. E agora, meus irmãos, do verso 8 ao 11, nós vamos ler de maneira pausada, mas o profeta bíblico, ele vai dar um exemplo prático para a cidade de Nínive, de outra cidade que caiu, para ele aprender. Ele está falando assim: Nínive, olha para Tebas. Mas antes de ir para o texto, deixa eu fazer algumas perguntas com você. Você aprende com os acontecimentos na vida dos outros? Porque o sábio, ele aprende. Eu não preciso cair para aprender. Se eu ver o outro cair, eu já vou aprender com a queda dele. E é isso que o profeta bíblico, de alguma forma, está apontando para que Nínive possa ver. E algo que eu falei na semana passada é muito importante reiterar. Quando, meus irmãos, o profeta Naum proferiu essas profecias, essa palavra, foi quando o império assírio, e Nínive é a capital, estava consolidado. Então ele não falou quando já estava caindo, e profeta quando está tudo caindo é fácil. Ele falou quando estava lá em cima, quando estava tudo bem, tudo top. E ele falou: vocês vão cair. E aí agora, ele vai dar um exemplo de pessoas que já caíram nesse tempo que ele proferiu essas profecias para Nínive, para que eles aprendam. Mas infelizmente, assim como muitos de nós, eles não aprenderam. Aqui nós temos o profeta fazendo uma comparação entre a conquista da cidade de Tebas. Todo mundo dessa época do Oriente Médio aqui, eles conheciam essa história. Igual quando acontecem as calamidades, nós sabemos. Talvez nós não somos a pessoa mais ligada nas notícias, mas quando acontece algo muito grande, nós sabemos. E isso aconteceu no ano de 64 a.C., e eles então sabiam disso. Então, se Tebas foi conquistada, a mensagem que o profeta Naum queria passar Nínive, você acha impossível você cair, mas olha para Tebas, alguém que tinha uma proteção muito maior do que você e caiu, você também vai cair. Então era um alerta para Nínive, que achava que era alguém imparável. Meus irmãos, entenda algo: quando você vê os outros se lascando, se prejudicando, isso tem que te levar a acordar para a vida, porque uma hora vai ser você, se você continuar nessa prática que eles estão, em breve você que cairá. Acorde. Verso 8, vamos lá. Acaso você é melhor do que Tebas, situada junto ao Nilo, rodeada de águas? O rio era a sua defesa, as águas o seu muro. Então a pergunta qual é isso? Você é melhor do que Tebas? Nínive não era melhor fortificada do que Tebas. E Tebas, com essa fortificação grande, ela caiu. Ela é uma cidade poderosa, importante, localizada ali no sul do Egito, e ela caiu. E quando ela cita aqui o Nilo, um poderoso rio, e esse rio, ele cercava a cidade de Tebas. As cidades normalmente eram muradas, e ela tinha, ao volta das suas muralhas, que eram uma proteção, um rio. Então, de alguma forma, eles tinham duas proteções: os muros e também o rio. E mesmo com tanta proteção, eles caíram. Eles foram destruídos. Então o raciocínio é lógico que o profeta faz. Nínive, se Tebas caiu, quanto mais vocês. Se Tebas caiu, vocês também vão cair. O que o profeta está querendo fazer? Ele está querendo abrir os olhos dos habitantes dessas cidades, para que eles não permaneçam com os olhos fechados, porque eles estavam com seus olhos fechados. E é isso que eu estou tentando fazer com vocês aqui nessa noite: abrir os seus olhos. Meus irmãos, eu quero do fundo do meu coração te levar mais perto de Deus e mais longe do pecado. Eu quero, com essa palavra dura, eu sei, te levar mais perto da vontade de Deus e mais longe das suas vontades.
Eu quero do fundo do meu coração te levar mais perto da justiça e mais longe da injustiça. É isso que Naum quer, é isso que eu quero. Aprenda com a queda dos outros para você não cair. Verso 9: a Etiópia e o Egito eram a sua força ilimitada. Fud e a Líbia estavam entre os seus aliados. Vamos lá. E aqui agora ele vai dar um exemplo de outras nações, do Egito, de Cush, da Etiópia. E ele fala da ajuda militar que Tebes tinha. Tebes tinha ajuda militar de 3 cidades, principalmente Egito, muito grande. Ela tinha essa assistência militar e mesmo assim ela caiu. E o Império Assírio, como você viu que não tinha ninguém para consolar, não tinha ajuda nenhuma. Eles não tinham a fortaleza de Tebes e Tebes caiu. Eles não tinham os aliados de Tebes e Tebes caiu. E por que eles acham que iriam permanecer contra o juízo de Deus? Se Tebes foi derrotada, quanto mais a Assíria. Verso 10: apesar disso, ela foi deportada, levada ao exílio. Em todas as esquinas, as suas criadas foram massacradas. Lançaram sorte para decidir o destino dos seus nobres. Todos os poderosos foram acorrentados. Então o verso 10 fala que apesar das vantagens estratégicas da cidade de Tebas, ela foi tomada, saqueada, ela foi destruída. Os seus habitantes foram abatidos, foram exilados. Os soldados lançavam sorte para qual escravo eles iriam pegar dessa cidade refugiada. Se Tebes caiu, quanto mais você, ó Nínive. Verso 11: você também ficará embriagada, irá se esconder, tentando proteger do inimigo. Então no verso 11 é uma aplicação do verso 8, 9 e 10, dizendo de alguma forma para Nínive: você pode esperar o mesmo. Assim como um bêbado, ele fica incapaz de se proteger, assim será você, Nínive. Você será incapaz de se proteger contra o Deus Todo-Poderoso. A derrota está próxima para a cidade de Nínive. A injustiça será condenada. Deus mostra, o profeta mostra, mas o orgulho e a soberba deles não os deixam se arrepender. Será que vai acontecer isso com você também? Eu estou mostrando. Se você for um pouquinho inteligente, você vai ver as pessoas dentro do mesmo esquema pecador e promíscuo seu caindo, e você vai acordar quando para a vida, meu irmão? Quando? Acorde hoje, se arrependa hoje, volte ao Senhor. O verso 12 e 13 diz assim: todas as suas fortalezas são como figueiras carregadas de figos maduros. Basta sacudi-las e os figos caem em bocas vorazes. Olhe bem para as suas tropas, não passa de mulheres. As suas tropas estão as suas portas estão escancaradas para o seu inimigo. O fogo devorou as suas trancas. Aqui esses versos mostram que a cidade de Nínive não tem defesa. Deus mostra nesse verso que não existe proteção para essa cidade. A destruição seria tão grande que o exército, que normalmente é formado por homens, estava sendo formado por mulheres, porque todos os homens foram mortos. As portas, que normalmente é um instrumento de defesa, ela estava escancarada, então não teria defesa. Aqui ele usa o exemplo das figueiras, quando o fruto estava maduro, e é raciocínio simples. Se você for numa árvore que os frutos estão maduros, basta uma breve balançada que eles vão cair, e assim acontecerá com a destruição de Nínive. Não precisar de muito para destruir essa cidade, porque eles estão vulneráveis. Deus está mostrando, o Deus justo, para esses homens injustos, que eles pagariam pela sua injustiça. Deus quer que eles vejam o preço da injustiça, o preço da maldade. Esse verso nos mostra de maneira clara que Deus é justo e os homens são injustos. Se você permanecer em sua injustiça, sem arrependimento, o que te restará é a destruição. Você não tem proteção, meu irmão. Por isso, se arrependa, volte com seu coração a Deus. Verso 14 e 15 diz assim: reserve água para o tempo do cerco, reforce as suas fortalezas, entre no barco, pise a argamassa, prepare a forma para os tijolos. Mesmo assim o fogo consumirá você, e a espada eliminará
como os gafanhotos devastadores, e a devorará. Multiplique-se como gafanhotos devastadores, multiplique-se como gafanhotos peregrinos. Aqui nós vemos a força do Deus justos. O profeta, de forma irônica, convida a cidade de Nínive para se defender, para se preparar para a batalha. Mas eles mesmos mostram que é impossível se defender contra Deus. Eles seriam consumidos pelo fogo, eles seriam devorados. A reflexão que fica para nós é que é impossível fugir do onipotente, é impossível fugir do Deus Todo-Poderoso. Por isso você não tem que fugir, por isso você não tem que mascarar esse pecado. O que você tem que fazer, meu irmão, é se arrepender, é confessar ao Senhor, é se render ao Senhor com todo o seu coração e deixar este pecado. Verso 16, 17, 18 diz assim: você multiplicou os seus comerciantes, tornou-os mais numerosos que as estrelas do céu, como os gafanhotos devastadores. Eles devoraram os países e depois voam para longe. Os seus guardas são como gafanhotos peregrinos, os seus oficiais como enxames de gafanhotos que se ajuntam sobre os muros em dias frios, mas quando o sol aparece eles voam, ninguém sabe para onde. Ó rei da Síria, os seus pastores dormem e os seus nobres adormecem. O seu povo está espalhando pelos montes e não há ninguém que possa reunir. Aqui esses versos mostram o fim do império assírio. Aqui ele mostra que a cidade de Nínive acabou e que todos os habitantes estão dispersos sobre o mundo. Os comerciantes, os guardas, os pastores, todos estão fora, sendo impossível de os reunir. Ele quer mostrar para os seus leitores que é impossível que Nínive seja destruída. O fim chegou. E realmente nós vemos na história que Nínive não existe mais, que Nínive foi destruída de uma vez por todas. O fim e a conta da injustiça milenar chegou para eles. Os leitores dessa carta, desse livro, quando lê esse livro, seriam envolvidos por um bálsamo de Deus, por um alívio de Deus, pois o injusto pagou sua conta. O injusto pagou por toda injustiça praticada. Meus irmãos, este é o diagnóstico final da injustiça. Até podemos construir coisas grandiosas, igual o Império Assírio, mas uma hora a conta chega, uma hora o seu castelo de areia cai, uma hora tudo que você construiu com injustiça, com coisas erradas, sem priorizar a Deus, vai ruir e vai ser destruído. Nada que você construir e edificar de forma injusta prosperará por muito tempo. Uma hora a conta chega, e principalmente a conta eterna, porque talvez nesse mundo alguns conseguem escapar desse juízo, mas não vão escapar do juízo final, não vão escapar de prestar conta de tudo que fez perante o trono do Senhor. Então, meus irmãos, entenda essa realidade, acerte as suas contas com Deus hoje. De forma injusta, nós não acumulamos tesouros nos céus. É somente vivendo de forma certa e justa que nós acumulamos tesouro no céu. Verso 19, somente o começo, a parte A, diz assim: não há cura para a sua chaga, sua ferida é mortal. Então aqui nós vemos uma ferida mortal. Meus irmãos, será que o seu diagnóstico é como o diagnóstico de Nínive? Você está em um caso mortal? Algo que não existe mais esperança para você? Nínive está de uma forma mortal, sabe por quê? Por causa de algo que muitos de vocês têm: orgulho. O orgulho é a base de todos os males nessa cidade. Foi o orgulho que levou eles a achar que são superior às outras nações. Foi o orgulho que levou eles a achar que eles não precisavam de Deus. Foi o orgulho que levou eles a oprimir as pessoas, a ser injusto com as pessoas. E é o orgulho que está fazendo isso com você. O orgulho está te levando a achar que você é melhor do que o outro. Você não é melhor do que ninguém. O orgulho está levando você para um lugar que você acha que não precisa de Deus, que você é autossuficiente. E você e eu somos totalmente dependentes de Deus. Sem nós, Ele continua sendo Deus. Sem Ele, nós não somos nada. É o seu orgulho que tem levado você a fazer o mal para as pessoas ao seu redor. É o seu orgulho. A doença mortal dos ninivitas é o orgulho e a falta de arrependimento. Meus irmãos, quando você vive uma vida de deliberado pecado,
você acha que está tudo bem. Por quê? Por causa do seu orgulho. O Senhor deu uma palavra como essa, porque você não quer ser confrontado, você não quer que alguém bota o dedo na sua cara. O seu orgulho. Porque se você for humilde, você vai reter o que é bom. Você vai falar assim: glória a Deus, eu preciso realmente me consertar. Mas se você for um orgulhoso, não. Essa pregação é para todo mundo, menos para você. Meus irmãos, o orgulho levou Nínive à queda. E você acha que ele vai te levar para onde? Para a queda também. Não há esperança para você que é orgulhoso. Não há esperança para você que não se arrepende dos seus pecados. Não é porque Deus não pode te perdoar, não. Deus perdoa. Não é porque o seu pecado é muito grande, não. Deus perdoa qualquer pecado. É porque o perdão de Deus está condicionado ao nosso arrependimento, à nossa rendição, ao nosso reconhecimento que precisamos dele. E quem é orgulhoso não reconhece que precisa de Deus. Quem é orgulhoso não reconhece que errou. Se você permanecer nesse orgulho, meu irmão, o Deus justo executará a sua justiça e te dará a retribuição da sua injustiça praticada. Se arrependa do seu orgulho que tem minado todas as áreas da sua vida. E o último trecho, para a gente finalizar, diz assim: quem ouve notícias ao seu respeito bate palmas pela sua queda, pois quem não sofreu por sua crueldade sem limites. Aqui nós vemos a comemoração dos outros. Nínive era tão sanguinária que as nações ao seu redor comemoraram a sua queda. As nações, inclusive o povo de Deus, sofreu na mão dos ninivitas, mas agora a injustiça chegou para eles. Aqui nós temos a comemoração pela justiça feita. E é isso que eu quero trazer para você, mais uma vez. Se você sofreu ou sofre uma injustiça no tempo presente, creia com todo o seu coração. Eu não sei quando será, tá? Vou mentir para você, mas eu sei que um dia ela será julgada. Essa injustiça que você sofre será condenada. Toda injustiça será condenada pelo Deus justo. Por isso também, ao contrário, se você está praticando, se arrependa, porque senão a conta vai chegar. Então, descanse em Deus, você que está sendo injustiçado, apesar dos homens injustos, porque você serve um Deus justo, e Ele está no controle de tudo, e Ele agirá no tempo certo. E os homens podem tirar tudo de nós, mas não pode tirar a nossa salvação, não pode tirar a nossa habitação eterna. Como nós refletimos, o livro de Naum aponta para o juízo final, o juízo vindouro. E ele aconteceu aqui, mas muitos israelitas que sofreram na mão dos ninivitas não viram a destruição de Nínive. Então talvez nós não vamos ver a justiça ser sanada, porque talvez a gente vai morrer. Mas os homens podem cometer várias injustiças, mas essa que eu citei, eles não conseguem cometer, porque a nossa salvação está na mão de Deus e não dos homens, de um Deus que é justo. Então, meus irmãos, descanse em Deus em meio às suas dores, em meio às suas injustiças, em meio às maldades dos homens. E se você é mau, se arrependa. Se você tem feito coisas erradas, se arrependa, porque existe um Deus que quer te perdoar, que quer te transformar. Mas você tem que reconhecer essa injustiça praticada, esse orgulho, e se render totalmente a Ele. Algumas aplicações para a gente finalizar essa reunião. A primeira delas: Deus vê tudo. Ele vê os injustiçados, mas Ele vê o injusto. Foi isso que a gente aprendeu no livro de Naum. Ele viu Israel sofrendo, e Ele viu Nínive oprimindo Israel. Ele vê tudo, meu irmão. Por isso, ou eu te convido a descansar em Deus, você que está sendo injustiçado, ou eu te convido a você se apavorar, você que está cometendo injustiça. Descanse se você está sendo injustiçado, se arrependa se você está sendo injusto. Segunda aplicação: não cai da cadeira. O homem merece o inferno. Todos os homens, principalmente eu, merecemos o inferno. Romanos 3:23, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Nós merecemos o inferno. Mas pela misericórdia e graça de Deus, e não justiça, Ele nos
salvou. Meus irmãos, se você acha que Deus é injusto, porque você acha que você merece alguma coisa, você está completamente equivocado. Você não merece nada. Tudo que você recebe é pela graça de Deus. Tudo que você recebe é pela graça de Deus. Esse texto mostra que tudo que o homem sofre é porque ele merece. Porque Deus não é injusto. Mas tudo que o homem ganha é pela graça de Deus. Não acha que você merece alguma coisa. Não fala assim: Deus, na minha vida, cumpra a sua justiça, que você vai cair de tobogã no inferno, que você merece estar lá. Tudo que você tem é pela graça de Deus. Tudo que nós fazemos é pela graça de Deus. Tudo que somos é pela graça. Tudo é pela graça de Deus. Não deixe Satanás plantar a semente do merecimento no seu coração. Porque é por causa de um suposto merecimento que você acha que Deus é injusto. Porque você acha que merece e Deus não fez, então Deus é injusto. Não, você não merece. Você não merece. Mas mesmo assim Ele faz muitas coisas, meu irmão. Muitas. Você sabe. Se você não for desonesto, você sabe o quão nosso Deus faz. Como eu sempre falo, o melhor de Deus já veio, Cristo Jesus. Ele não precisa nos dar mais nada. Ele já deu o Filho. Mas mesmo assim Ele nos dá uns mimos ainda. Você sabe disso. Não seja injusto e mentiroso. Então você não merece, mas Deus te dá. Mas não é por causa do seu merecimento. É pela graça e por Ele ser bom. E terceira e última aplicação. Deus é justo. Nós não somos, mas Ele é. E eu te convido, como ministro do Evangelho, a todos vocês, a colocar a sua confiança nesse Deus justo. A descansar nesse Deus maravilhoso e justo. Homens são falsos em muitos momentos. Injustos, traidores, covardes. Mas Deus não, meus irmãos. Deixa essa mágoa de Deus hoje. Essa chateação que você estava com Deus hoje. Deus não tem nada a ver com essa crise sua. Você que inventou ela. Talvez por causa dos homens, ou por causa do seu alto merecimento. Mas homens são injustos e nós não merecemos nada. Confie nesse Deus maravilhoso que mudou a minha vida. Mudou a vida de muitos e pode mudar a sua. Deixa essa crise de lado, porque talvez você perdeu um ente querido. Porque talvez você sofreu algo nesse mundo. Deixe essa birra com Deus hoje. E se renda a Ele, que é o único caminho, verdade e vida. Que é a melhor coisa que poderia ter acontecido nas nossas vidas. Confie nesse Deus justo. Porque o nosso Deus é justo. Meus irmãos, espero que você tenha entendido, refletido e aprendido sobre Naum capítulo 3. Sobre o Deus justo e os homens injustos. E que a sua vida nunca mais seja a mesma no nome de Jesus. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe.